Pronto. Então é isso aí. Essa é uma matéria do The Guardian, que aí, essa já em dezembro de 2021, então veja, já estamos chegando na fotografia atual. Né? Em 17 de dezembro de 2021, a Rússia emitiu uma lista de exigências. Eu falei isso rapidamente ontem. Né? E a OTAN falou assim, não, essa lista de exigências tem coisas impossíveis, né, que não podem ser atendidas. Que coisas seriam essas? Pode passar o próximo slide, por favor? Aqui. Só para mostrar, eu falei isso aqui ontem já, para quem assistiu, então tá aí. As exigências que a Rússia fez estavam nesse tratado, que eu traduzi aqui para português, mas ele está disponível na internet, e seria assinado entre os Estados Unidos e a Rússia. E aí tinha as exigências, que era manter a segurança indivisível, respeitar a Carta das Nações Unidas, e dizendo o seguinte, olha, os Estados Unidos têm que se comprometer a não ocorrer mais nenhuma expansão da OTAN, além do que já tem. Ou seja, Bielorrússia, Ucrânia e Geórgia não podem entrar na OTAN. Isso a gente considera uma ameaça à Rússia. E por quê? A gente vai entender depois por que eles consideram isso uma ameaça à Rússia. Mas isso é basicamente o que estava no documento. E dizia também que não podiam ter armas nucleares em países que não fossem Estados Unidos. E os Estados Unidos não podiam colocar armas nucleares em países que não fossem não tivessem armas nucleares, por exemplo, a Alemanha tem, outros países também, e as defesas antimísseis, e principalmente caso outros países, por exemplo, a Ucrânia entrasse, não podia ter de forma nenhuma armamentos nucleares ou defesas antimísseis lá, porque isso seria considerado uma ameaça à Rússia. Tá certo? Pode passar, por favor, o slide, comandante. Em função oferecimento dessa proposta, a Rússia fez para os Estados Unidos, aí começou uma série de discussões que assim, não estavam levando a coisa nenhuma. Aí, próximo slide, por favor. Em 21 de dezembro de 2021, ou seja, nesse mesmo ano, aí eu também botei uma reportagem da agência Reuters falando sobre isso foi público à época. O Putin prometeu uma resposta dura sobre a presença dos Estados Unidos na Ucrânia e na Europa Oriental. Tá certo? Mas aqui tem uma informação bastante importante, o porquê dessa preocupação, e essa preocupação é muito atual. Aí está iluminado aí, os lançadores M41. O que é esse lançador M41? São mísseis, vamos dizer assim, de defesa antimíssel, tá? Para defesa antimíssel, e que estavam sendo instalados nessa época, em 2021, na Romênia. Tá? Romênia. E nessa reportagem já dizia assim, e estão previstos para serem instalados na Polônia. Tá? Por que essa preocupação os russos tinham em 2021? Porque cada vez que esses sistemas estão sendo colocados mais próximos da fronteira russa, mais difícil o tempo de reação da Rússia para, digamos que a OTAN faça um ataque de mísseis balísticos contra a Rússia, fica cada vez mais difícil a Rússia ter capacidade de reagir. Então, esses M41, além de defesa antiaérea, eles foram adaptados para utilizar os mísseis Tomahawk. Tá? Também está falando aí nessa reportagem. E segundo consta aí dessa reportagem, o tempo de voo para Moscou, a partir dessas posições, era em torno de 10 minutos. E aí dizia que se esse tipo de armamento fosse instalado na Ucrânia, esse tempo poderia reduzir. Se fossem utilizados mísseis hipersônicos, né, como a Rússia está fazendo agora aí também, esse tempo poderia reduzir para 5 minutos. Ou seja, praticamente inviabiliza qualquer reação, qualquer defesa da Rússia. Por isso que a Rússia considera isso uma ameaça existencial à Rússia, esse avanço da OTAN e colocação de sistemas ou antimísseis ou de mísseis balísticos, lançamento de mísseis balísticos. Mas aí o que eu falei, por exemplo, da Polônia, né? E nessa reportagem de 2021 fala que previstos para ser instalados na Polônia. Pois é, esses MK-41 foram instalados na Polônia semana passada. O comandante deve ter acompanhado aí também, saiu bastante essa informação na mídia, né? Esses sistemas acabaram de ser instalados na Polônia. Então, veja, essa coisa é muito atual, e essa preocupação é muito atual. Tá? Então, essa escalada dessa crise, ela já vem de muito tempo. É uma espiral, assim, que esse passo da Rússia fazer esse ataque contra a Ucrânia agora, usando mísseis de alcance intermediário, né?
com ogivas hipersônicas, isso aí é mais uma escalada nessa crise.